no Giro Ambiental de hoje, a gente vai falar sobre a contribuição nacionalmente determinada, a INDC, que foi discutida agora em novembro na COP29 em Bangu, no Azerbaijão. E para falar sobre as atualizações desse documento, a gente convidou a Renata Franco, que é ambientalista e advogada, para contar tudo para a gente como é que foi. Muito obrigada, Renata, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Renata, queria que você primeiro explicasse para as pessoas que estão assistindo o que é a INDC. Tá, vamos lá. A INDC, né, é a contribuição nacional determinada que cada país tem ali uma determinada porcentagem para reduzir de emissões de gases de efeito estufa, que são gases que contribuem para o aquecimento global. Então, basicamente, tem uma divisão grande entre os países mais desenvolvidos e os países não desenvolvidos, né? Não tão desenvolvidos, por assim dizer. Então, o Brasil está nessa categoria, que são países em desenvolvimento ou não desenvolvidos. Em contrapartida, países como, né, Estados Unidos, os países da União Europeia, já são países desenvolvidos e que, ao longo de sua trajetória até de desenvolvimento, emitiram uma quantidade maior de gás de efeito estufa, e hoje eles têm uma responsabilidade maior até mesmo com essa NDC, né, na redução aí das emissões de gases de efeito estufa. Então, não que o Brasil não tenha essa obrigação, ele tem, mas comparado a outros países, a obrigação é um pouquinho menor ainda. Renata, e tudo começou no Acordo de Paris, não é isso? Que os países assinaram essa primeira carta de intenções de redução das emissões? Isso, na verdade, assim, a questão de gases de efeito estufa, ela é até mais antiga, né? Ela começou aqui na Eco 92, no Rio de Janeiro, onde a gente tem, então, um primeiro acordo que foi feito. Depois, em 98, a gente tem o Protocolo de Quioto, que é o primeiro acordo internacional para a redução desses gases de efeito estufa, que se falava num primeiro momento ali de 5% do que era emitido em 1990. E daí, no Acordo de Paris, que foi numa outra COP, onde a gente tem, daí sim, uma discussão um pouco mais aprofundada, até porque esses dados também, hoje, que são, né, que são feitos, que são analisados, eles são mais atualizados e eles demonstram um aquecimento maior do planeta. Então, lá atrás, quando se começou a falar, era uma estimativa, né? Mesmo em Paris, já se falava que o ideal era não se atingir 1,5 graus de aquecimento no planeta. E hoje, a gente sabe que esse 1,5 graus praticamente ele já foi atingido, né? Há 18 meses, inclusive, a gente está com temperaturas, né, no planeta que ultrapassam esse 1,5 graus. E isso acarreta uma mudança muito grande de clima, para os próprios animais, né? Então, a questão, às vezes, de saúde pública relacionada à dengue. Então, dengue hoje tem sido encontrada na Patagônia, na Cidade do México, lugares que não se proliferavam o mosquito e não tinham a doença. Então, é um desequilíbrio que acaba acontecendo no planeta e, por isso, dessa NDC, com o objetivo de você ter uma redução das emissões, né, que para o Brasil, se não me engano, 53% até 2020, até 2030, né, 48% até 2025, 53% até 2030, realmente ali você não ter mais emissões, você gerar as emissões até 2050. Então, esta é a meta. A gente sabe que é difícil atingir essa meta, porque você não pode comprometer economicamente o desenvolvimento do país, então você tem que achar alternativas a esse desenvolvimento com uma geração aí de emissões de gases de efeito estufa reduzidas. Então, é você mudar, muitas vezes, os sistemas de produção para que você tenha o desenvolvimento econômico sem afetar a questão ambiental. E é um desafio para todos os países, né? Lá em Baku, por exemplo, eu estava participando de uma rodada de conversas de países da União Europeia. Eles devem atingir até 75% de redução, mas eles não devem zerar as emissões até 2050. Isso já é uma estimativa deles. Porque a gente tem aí também várias outras questões, né? Questão de guerra,
as dificuldades econômicas que cada país enfrenta. Então, são conjunções de fatores que levam para uma maior redução ou não das emissões de gás de efeito estufa. Renata, exatamente isso que eu ia te perguntar. Entre a meta e o objetivo real possível de ser alcançado, né? Você já disse aí que o Baku não vai conseguir zerar. O Brasil tem a perspectiva real de zerar até 2050 as emissões? Assim, é uma pergunta, na minha opinião, todos os países eles têm condições, com mais concessões talvez do que gostariam de fazer, mas é uma meta factível, é possível de se atingir. O que é necessário é uma vontade econômica e política para que, se de fato, a gente consiga zerar as emissões. E mais do que isso, é uma mudança de comportamento até mesmo nossa, né? Consumidor, pessoa física. Então, é a gente começar a fazer escolhas no nosso dia a dia por comportamentos que gerem menor gases, né? Uma menor taxa de gás de efeito estufa. Então, tanto nas nossas ações, no nosso consumo, na escolha dos produtos. E nós, consumidores, fomentando a escolha de produtos que gerem um impacto menor ao meio ambiente, a gente também leva essa transformação social para as indústrias, né? A gente se torna um mecanismo de pressão. Então, assim, é possível? É fácil? Não, não é. Longe de ser fácil. Mas, diante de um esforço conjunto, sociedade, Estado, iniciativa privada, a gente consegue. Mas muitas mudanças precisam ser feitas. Até porque a gente está num sistema que é o sistema capitalista e ele visa o lucro, né? Então, a gente mudar um modo de produção é algo ainda muito complicado para a gente realmente implementar, né, Renata? Acho que é uma meta que a gente precisa perseguir. E você falou do consumidor, ele tem um papel protagonista nisso, né? À medida que a gente escolhe produtos mais ambientalmente sustentáveis e amigos do meio ambiente, a gente vai direcionando o mercado. Mas nos países em desenvolvimento, é mais difícil para o consumidor ter esse acesso à informação e a importância dessa escolha assertiva, né? A consciência. Não, com certeza. Porque é uma mudança de hábito, é uma mudança de cultura, e às vezes é uma cultura que está muito arraigada, né? Aquela comunidade, aquelas pessoas. Então, realmente é a gente mudar a concepção do que é necessário. E uma coisa que é interessante, a questão ambiental é sempre colocada como despesa, como custo, mas a gente precisa mudar também a mentalidade, e o próprio empresariado precisa mudar a mentalidade. Proteger o meio ambiente pode e representa, sim, uma economia não só de recursos naturais, mas uma economia financeira. Então, pode ser que não seja algo tão imediato, mas é algo que a médio e longo prazo traz uma economia financeira, sim, para aquela atividade. Então, também é mudar essa questão cultural de se entender que mudança de processo produtivo vai gerar um incremento de custo e não um benefício. Então, é a mudança de comportamento que realmente todos precisam ter e fazer para a gente chegar no objetivo comum, que é não aumentar mais ainda esses graus aí da temperatura do planeta Terra, porque é um desequilíbrio muito grande. E cada vez mais a gente vai começar a vivenciar questões como a gente teve no Rio Grande do Sul no começo do ano, ondas de calor, impacto até mesmo na nossa mesa de consumo, uma vez que o produto acaba ficando mais caro por conta da produção, que ela é afetada, com menos água, né, uma estiagem maior, ou então muita água destruindo plantações. Então, é um desequilíbrio que vai também afetar o nosso bolso no final das contas. Então, por isso que todo mundo precisa mudar essa mentalidade e realmente aí tomar ações voltadas para uma redução das emissões de gás de efeito estufa. Muito bom, Renata. E para finalizar, eu queria que você falasse, o Brasil foi protagonista, assim, o segundo a entregar o seu plano, né? Significa que já está trabalhando nisso, né? E também sobre essa mudança que agora, a última versão não tem só o plano de mitigação, mas também de adaptação às mudanças climáticas que já estão aí, como você bem mesmo falou, né? Agora não é só reduzir a emissão, mas é como a gente vai combater as mudanças climáticas, né? Como a gente vai se adaptar a esses eventos extremos que estão acontecendo, né?
O Brasil ele sempre teve um protagonismo nas questões ambientais, nas questões de clima. Então, algumas propostas, até mesmo do Protocolo de Quioto, foram feitas pelo Brasil. Essa COP ela não trouxe resultados tão positivos quanto o aguardado, o esperado, mas no próximo ano a COP vai ser em Belém. Então, tem uma expectativa muito grande, né? O governo brasileiro já tem trabalhado em algumas ações, até por isso que a gente teve a legislação agora de mercado de carbono sendo, né, aprovada, indo para a sanção presidencial. Então, muitas coisas devem acontecer até a COP30. E realmente o Brasil ele quer fortalecer esse papel dele como protagonista nas questões de combate às mudanças climáticas, porque hoje não é só mais a gente reduzir as emissões, mas é a cidade trabalhar para que se torne mais resiliente, né, mais adaptada a esses eventos extremos. Renata, muito obrigada por trazer essas atualizações aí fresquinhas, né? Último novembro aqui de Baku, Azerbaijão. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada, e para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo. O panda vermelho foi descrito pela primeira vez em 1825, cerca de 50 anos antes do panda gigante. Embora tenham nomes semelhantes, as duas espécies não estão relacionadas. E, de fato, o panda vermelho está mais próximo do grupo que inclui as doninhas, os guaxinins e gambás, do que dos ursos, como explica a Red Panda Network, uma organização envolvida na conservação do animal em seu habitat natural. O panda vermelho habita áreas desde o oeste do Nepal até as regiões ocidentais chinesas de Yunnan, Sichuan e do Tibete. Também é encontrado na Índia, Butão e Myanmar. O animal concentra-se onde o clima é temperado e em florestas decíduas e de coníferas, detalha o Animal Diversity Web, um banco de dados online de história natural da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A espécie está listada como ameaçada de extinção, com uma tendência de declínio de sua população, de acordo com a última avaliação da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, em abril de 2015. Somente nos últimos 20 anos, a população global de pandas vermelhos diminuiu em 50%, indicando que apenas cerca de 2.500 pandas vermelhos permanecem na natureza. Conheça 3 animais que podem viver no frio extremo. O frio extremo pode ser mortal para os seres humanos, mas é o clima perfeito para diversas espécies de animais. O urso polar é um deles. A Animal Diversity Web explica que os ursos polares podem viajar até 1.000 quilômetros de norte a sul em busca de frio, pois o gelo derrete e congela no Ártico, dependendo da estação do ano. Quando chega o verão, os animais permanecem em ilhas ou costas com gelo firme, à deriva, em fluxos de gelo ou ainda encalhados em terra, onde são forçados a suportar o clima quente. A raposa do Ártico. Quando os ursos polares abandonam suas presas depois de consumirem parte ou toda a gordura, é a vez das raposas do Ártico comerem os restos para se alimentar, como informa também a Animal Diversity Web. Além de habitarem o Polo Norte, elas também podem ser encontradas na região ártica da Eurásia, na tundra ártica e alpina. Morsas. As morsas vivem apenas nas regiões árticas do mundo, das quais a Animal Diversity Web distingue 3 subespécies. Morsas do Pacífico, que habitam o Mar de Bering, no Alasca. Morsas do Atlântico, que residem no leste e no oeste do Oceano Atlântico. E as morsas de Laptev, que são encontradas no Mar de Laptev, que fica entre a Rússia e a Ásia. O Bird Photographer of the Year é uma competição anual que premia imagens de pássaros. Com sede no Reino Unido, a iniciativa reúne fotografias e vídeos de todo o mundo. Este ano foram recebidas 23.000 imagens, segundo os organizadores. E o vencedor da categoria de melhor retrato foi Alan Murphy, dos Estados Unidos. Ele capturou uma bela imagem de um tentilhão grisalho em um galho nevado de pinheiro.
A foto foi tirada no Alasca. Na categoria Pássaros no Meio Ambiente, Kat Zou, que também é dos Estados Unidos, levou a melhor. Ela fotografou o mergulho de um trio de gansos patola em Shetland, na Escócia. Outro estadunidense, Nathaniel Peck, venceu na categoria Comportamento dos Pássaros. Ele fez o impressionante e tétrico registro de um urubu de cabeça vermelha sobre a carcaça de um urso.